Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Brazuleca. Hoje vai ser uma daquelas aulas um pouquinho mais avançadas, na minha opinião, para as pessoas que têm um nível um pouquinho mais avançado de polonês, porque vamos falar um pouquinho sobre a gramática da língua polonesa. Então, é um tópico um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais difícil, talvez. Hoje também vamos aprender os básicos sobre adjetivos. Então, vamos ver o que é um adjetivo, como que é em polonês, vamos ver algumas frases. Essa ideia sobre fazer uma aula sobre os adjetivos veio de uma das seguidoras, uma das pessoas que comentou ali em um dos vídeos no YouTube. Eu estava tentando agora antes da aula achar esse comentário para ver quem que tinha feito essa sugestão, mas não consegui achar. Então, de qualquer forma, muito obrigada pela sugestão. Veio aqui e vamos ter algumas aulas, inclusive, sobre os adjetivos. Não só esta de hoje, mas esta de hoje vai servir como uma introdução, porque vamos ver algumas características de adjetivos. Depois eu vou postar um outro vídeo com os adjetivos em si, ok? Com algumas imagens para ser mais fácil de associar também. Mas hoje vai ser a primeira aula, porque são os básicos, são as bases que você tem que saber. Não que tem que saber, não é que tenha que saber, mas eu acho que é bom saber. Ok, vamos lá. Porque eu falei que não tem que saber, porque mesmo você sem saber essas coisas sobre os adjetivos, pode aprender polonês através de frases, através das palavras que eu vou postar no próximo vídeo, então assim. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para a tela do computador. Ok. Acho que agora você já consegue ver. Temos um PDF, você pode baixar ele clicando no link do bônus na descrição do vídeo. E aqui eu ainda tenho um bloco de notas para fazer algumas anotações. Então, vamos lá. O que é um adjetivo? Inclusive não temos a palavra adjetivo em polonês aqui. Já vou falar para você como se fala adjetivo em polonês. Em polonês é przymiotnik. Przymiotnik significa adjetivo, ok? Então, essa é a primeira informação. Przymiotnik significa adjetivo. Ok. E vamos ter aqui agora algumas características sobre adjetivos, ok? Primeira coisa, um adjetivo descreve um substantivo. Por que isso é importante? Porque se fosse uma palavra que descreva um verbo, por exemplo, aí não vai ser um adjetivo, vai ser um advérbio. Mas não vai ser nesta aula que eu vou falar sobre isso, ok? Eu vou falar mais sobre isso em uma outra aula que já está preparada, vou gravar um outro dia. Mas o que você precisa saber hoje é que adjetivo descreve um substantivo. Então, isso significa que descreve pessoas e coisas. Se eu quiser falar, por exemplo, esta camiseta é muito bonita. Eu estou escrevendo com a palavra bonita, que é um adjetivo, eu estou escrevendo uma camiseta, que é uma coisa, um substantivo. Ou se eu falar, esta camiseta é muito pequena, também estou descrevendo uma coisa com um adjetivo, que neste caso o adjetivo é pequena. Então isso é um adjetivo, ele tem como a função descrever um substantivo. Então uma pessoa posso falar também, essa menina é linda. Estou descrevendo uma pessoa que, pensando em uma palavra, menina, é um substantivo, né? Então, é isso. Adjetivo é linda, neste caso, e menina seria aquele substantivo que está sendo descrito. Ok. Então, essa é a primeira característica de um adjetivo. Passando para a segunda. Responde as perguntas qual, como ele é ou como ela é. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar, qual é a caneta que você quer? Aí você quer falar, eu quero a caneta verde. Então, vai ser qual? Verde, né? É por isso que eu coloquei aqui qual. Ou como ele é, como ela é. Esta caneta é verde. Então, esse verde vai descrever a caneta. Como ela é verde, né? Neste caso. Então, por isso responde essas perguntas. Depois, em polonês pode ser masculino, feminino ou neutro. Em polonês, porque em português não temos palavras neutras.
Em polonês temos. Então, por exemplo, verde, que eu tinha falado, uma caneta verde, seria... A palavra verde é zielony em polonês, para as palavras masculinas. Para as palavras femininas, seria zielona. E para as palavras neutras, seria zielone. Ok? E ainda temos a forma plural. Mas vamos falar só sobre singular por enquanto, ok? Porque no plural temos tanto em português quanto em português. Tanto em português quanto em polonês. Tanto em polonês quanto em português. Ok. Verde talvez seja um adjetivo um pouco diferente, porque em português fica verde, 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 né? Então não dá para ver que temos aqui, por exemplo, um gênero masculino, feminino e neutro em polonês, ou masculino e feminino em português. Mas se eu já pegar a palavra ładny, ładny é para as palavras masculinas em polonês, isso vai significar bonito. E bonito é para as palavras masculinas em português, né? Como seria para as palavras femininas em português? Seria bonita, certo? E em polonês, muda para ładna. E ainda temos, em polonês, a forma ładne, que é para as palavras neutras, que em português vai ser bonito ou bonita, dependendo da palavra, ok? Porque em português vai ser ou uma palavra masculina ou feminina. Em polonês temos masculinas, femininas e neutras. Ok? Então é isso. Por isso temos adjetivos masculinos, femininos e neutros em polonês. Ok. Ou os adjetivos que descrevam as palavras masculinas, femininas e neutras. Depois, o que temos aqui ainda sobre os adjetivos? Temos os exemplos. Então, eu adiantei aqui um pouquinho. Exemplos são bom, boa, bonito, bonita, rápido, rápida. E é isso, né? Essas palavras aqui são adjetivos porque descrevem pessoas ou coisas. Podemos falar, este computador é muito bom. Estamos descrevendo uma coisa com um adjetivo bom. Ou, esta garrafa é muito boa. Boa, né? Antes, já tinha falado que bonito também é, né? Bonito, bonita, rápido, rápida. Este carro é muito rápido. Também. Aqui você pode ver que isso já está ligado a outras características que nós já falamos. Como ele é, né? Como este carro. Ele é rápido. Então, podemos ver aqui que tudo se encaixa. Pode ter vários níveis. O que eu quero dizer com isso? É que os adjetivos podem ter vários níveis. O que eu quero dizer? Por exemplo, para o adjetivo, a palavra bom, temos o nível bom, mas temos o nível melhor e o melhor de todos, né? Se a gente quisesse falar sobre bonito, seria bonito, mais bonito, ou mais bonito. Ou bonita, mais bonita, a mais bonita, né? Rápido, mais rápido, ou mais rápido. E em polonês também é isso que acontece. É claro que é feito de uma forma um pouquinho diferente. Não vamos colocar mais lá na frente, pelo menos não mais em português, né? Mas também temos esses níveis diferentes de adjetivos em polonês. E vamos passar para a próxima característica. Em polonês, normalmente vem antes do substantivo. Isso é uma coisa diferente em polonês e em português, porque em português normalmente é o contrário. Ok, aqui ficou igual. Dobry pomysł, boa ideia. Dobry significa bom, mas neste caso traduzimos como boa, porque pomysł é ideia, só que pomysł em polonês é uma palavra masculina. E sim, e neste caso, em dobry pomysł, em polonês, dobry, adjetivo, fica antes do substantivo, dobry pomysł, e em português também, boa ideia. Mas se eu quiser falar, por exemplo, eu tenho uma casa bonita,
Eu não vou falar eu tenho uma bonita casa. Eu vou falar eu tenho uma casa bonita. Só que em polonês é o contrário. Em polonês o adjetivo vai vir antes do substantivo. Então, em polonês a gente falaria eu tenho uma bonita casa. Ou eu tenho um bom computador. Não um computador bom, um bom computador. Ou eu sou um bom aluno. Eu sou uma boa aluna. E não eu sou um aluno bom, ok? Então, normalmente em polonês, o adjetivo vai vir antes do substantivo em uma frase. E mais uma característica que talvez você não fique muito feliz com ela é que em polonês os adjetivos sofrem declinação. O que isso significa? Isso significa que uma palavra, dependendo do contexto, dependendo da frase, vai ter várias formas diferentes. Então, dobre, que significa bom, e você tinha visto aqui, dobre, ok, aqui era boa, mas dobre significa bom, porque é para as palavras masculinas, pode virar dobrego, dobremu, dobrym, ok? Tudo isso significa bom em polonês. Por exemplo, quando você fala bom dia em polonês, é dzień dobry, dzień dobry. Mas se você quiser desejar para alguém um bom dia, tipo, tenha um bom dia, aí seria dobrego dnia, ok? Dzień também vai mudar para dnia. Isso foi só para dar um exemplo. Então, estas aqui são as características dos adjetivos. Combinado? E o que a gente vai fazer agora? Agora vamos ver exemplos de adjetivos. Mas exemplos de adjetivos já dentro de frases, ok? Temos aqui alguns adjetivos aleatórios que eu coloquei para você ver os adjetivos dentro das frases, tá bom? E para você observar essas características na vida real. Então, dentro de frases, ok? Temos aqui, por exemplo, to jest dziwna sytuacja. Isso significa, essa é uma situação estranha. To jest, neste caso, significa essa é. No geral, o to, a gente traduz como isso ou isto. Mas ele também é usado para criar essa estrutura de essa é ou esse é, ok? Aí dessa forma temos to e jest. Jest significa é ou está, dependendo do contexto. Okay? Em polonês temos só um verbo, em português temos ser e estar. Em polonês temos só um verbo, neste caso jest, é ou está, então. Dziwna, dziwna significa estranha. E sytuacja, você pode ver que é uma palavra bem parecida em polonês e em português, significa situação. Ok. Então, aqui você pode observar que, por exemplo, temos a forma feminina, né? Aqui. Dziwna, estranha. Se fosse uma palavra masculina, um adjetivo masculino, ele não teria a no final aqui. Teria qual letra? Como você acha? Vou deixar aqui esses dois exemplos que eu tinha dado. Dziwna mudaria para dziwny. Acabaria assim com Y, ok? Ao invés de A, a gente teria um Y. E se fosse uma palavra neutra, um adjetivo neutro? Seria com qual letrinha no final? Seria dziwne, né? Com E. É para as palavras neutras. Normalmente é assim. Para as palavras femininas vai ser com A, um adjetivo vai acabar com A. Para as palavras masculinas com Y. E para as palavras neutras com E. Para as palavras masculinas, na verdade, ou vai ser Y ou I. Tá bom? Por exemplo, rápido, que eu tinha comentado antes, seria szybki. Szybki é masculino. Significa rápido.
Então, normalmente os adjetivos femininos terminam com a, seria szybka mesmo. Szybka. Feminino, rápida. Os masculinos, ou com Y ou com I. E os neutros normalmente vão acabar com E. Por exemplo, aqui, neutro, acabaria assim, szybkie. Szybkie com I, E, neste caso, né? Então, ou E, ou I, E. Ok? Então, aqui acaba com A, é feminino, certo? E você pode observar aqui também aquela questão de que um adjetivo vem antes do substantivo em uma frase, né? Em polonês temos to jest dziwna sytuacja. Em português, essa é uma situação estranha. Então, em polonês temos estranha situação, dziwna sytuacja. Em português, ao contrário, né? Ok, então mais uma vez esta frase. To jest, essa é, junto, dziwna, estranha, sytuacja, situação. To jest dziwna sytuacja. To jest dziwna sytuacja. Essa é uma situação estranha. Ok. Vamos então para o próximo exemplo. On jest wspaniałym przyjacielem. Ele é um amigo fantástico. On significa ele. Vamos anotar aqui. On é ele. Jest é ou está, como você já sabe. Wspaniałym vem da palavra wspaniały, que significa fantástico. Fantástico, ótimo, ok? E przyjacielem vem da palavra przyjaciel, que significa amigo. Eu já tinha comentado que esta aula está num nível um pouquinho mais alto, um pouquinho mais avançado. E é por isso que eu não vou explicar aqui muita coisa, porque eu imagino que você já assistiu algumas aulas, já sabe que wspaniałym vem de wspaniały. O que eu quero dizer com isso é que wspaniały é a forma principal e wspaniałym ficou assim por causa da declinação. E da mesma forma, przyjaciel. Przyjacielem vem de przyjaciel, porque przyjaciel é a forma principal, e virou przyjacielem por causa da declinação, tá? Então, aqui, como eu já avisei desde o começo, aqui podemos observar o quê? Que os adjetivos sofrem declinação, né? Wspaniały virou wspaniałym. Podemos observar aquela questão de que adjetivo vem antes do substantivo, então on jest wspaniałym przyjacielem, ele é um fantástico amigo em polonês, certo? Porque wspaniałym é fantástico. Przyjacielem amigo, então em polonês ficou de outro jeito esta ordem, certo? O que mais? Pode ter vários níveis, pode, mas aqui não estamos observando isso. É masculino neste caso, wspaniały com Y, né? Fantástico. Masculino. Sim, como ele é fantástico, sim, e descreve um substantivo, pessoas, neste caso, né? Ele é um amigo fantástico. Ok, perfeito. Vamos então passar para o próximo. Ok, mój brat jest starszy ode mnie. O meu irmão é mais velho do que eu. Ou talvez eu ainda repita esta frase. Vou repetir mais uma vez, ok? Aqui estas palavras. On, ele, jest, wspaniałym, fantástico, przyjacielem, amigo. On jest wspaniałym przyjacielem. On jest wspaniałym przyjacielem. Ele é um amigo fantástico. Ok, agora passamos sim para a próxima frase. Mój brat jest starszy ode mnie. O meu irmão é mais velho do que eu. Mój significa meu. Brat significa irmão. Jest, está ou é. Aqui é. E aqui eu estou vendo que fiz meio que um erro, ok? Porque eu deveria ter marcado starszy e aqui mais velho junto.
tá bom? E marquei só o velho. Mas não, starszy significa mais velho. Deixa eu colocar aqui. Starszy significa mais velho. Então, aqui podemos ver aqueles níveis, tá? Só velho em polonês seria stary. Por exemplo, este computador é muito velho. Seria, este computador é muito stary em polonês. Mas, quando é starszy, não stary, starszy com esse sh, significa mais velho. E sem o sh, só stary é velho, tá bom? Então, aqui, você já pode observar uma coisa. Temos os níveis e eles são feitos de uma outra forma do que em português, né? Em português, a gente simplesmente coloca uma palavra a mais na frente. Então, velho vira mais velho. Em polonês, continuamos só com uma palavra em dois casos. Só que ela muda um pouco. Stary vira starszy. E já vou contar para você como seria o mais velho. Talvez você já saiba isso até. Já sabe como é? É najstarszy. Então, em português temos o mais velho. Velho não mudou, né? Velho, velho, velho. Só colocamos aqui mais e aqui o mais. E em polonês, não. Todas as vezes temos uma palavra só. Velho é stary, mais velho starszy. Então, temos esse starszy aqui. E o mais velho é como se fosse mais velho, ok? Esse starszy. Só que com o naj no começo. Então, naj vai ser aquele nível mais alto, tá bom? E isso não se aplica a todos os adjetivos, porque, por exemplo, verde e mais verde. Dá para falar até, né? Mas, sim. Às vezes fica estranho falar que alguma coisa é mais verde do que outra, porque ou é verde ou não é. Pode ser um verde mais forte ou menos forte, mas verde é verde, né? Mas sim, na maioria dos casos se aplica e na maioria dos casos vai ser mais ou menos desse jeito que vai ser criado, ok? Então, por exemplo, eu tinha falado aqui sobre szybki, que significa rápido. Eu posso falar mais rápido em polonês. Seria como szybszy. Então, a gente, de novo, coloca esse sh. Na verdade, aqui a gente trocou ki por sh, né? Szybszy, então, significa mais rápido. E o mais rápido seria como? É seguindo a mesma lógica. Então, o mais rápido seria najszybszy. Ok? Ok, mas isso é só para dar um exemplo. Eu acho que vou fazer uma outra aula sobre isso, sobre os níveis, ok? Porque, sim, dependendo do adjetivo vai se comportar um pouco diferente, como aqui a gente simplesmente colocou um sh, ali a gente já mudou de ki para sh. Então, não se preocupe com isso, ok? Era só para dar uma ideia. Depois, lá mais pra frente, eu vou fazer uma aula sobre isso também. Ok, então aqui a gente estava em starszy, que é mais velho, ode mnie, que é do que eu. Eu vou colocar isso junto, porque se fosse eu colocar só do que, pode ser ou ode ou od. Normalmente vai ser od, mas aqui é ode porque seria muito difícil falar od mnie, ok? Então a gente coloca este aqui e fala ode mnie. E assim que é certo, ok? Então, aqui é do que. E eu só seria ja. Mnie é uma das formas de declinação, tá bom? Então, ja ou mnie significa eu. Ok, então mais uma vez esta frase, passo a passo. Mój significa meu. Brat, irmão. Jest, é. Starszy, mais velho. Ode mnie, do que eu. Então a frase toda. Mój brat jest starszy ode mnie. Mój brat jest starszy ode mnie. Mój brat jest starszy ode mnie. O meu irmão é mais velho do que eu.
E vamos passar para a próxima frase. Mój komputer jest najlepszy. O meu computador é o melhor. Mój significa meu, como a gente já sabe da frase anterior. Computer, uma palavra fácil, né? Bem parecida em polonês e em português, significa computador. Jest significa é. E najlepszy é o melhor. O melhor. Então, aqui a gente, de novo, pode observar esses níveis, né? Assim, da mesma forma que em português. Bom é um adjetivo, vamos falar irregular nessa questão, porque não é bom ou mais bom, né? A gente fala bom, melhor ou melhor. Em polonês também. Não sei se você lembra como era bom. Bom era dobry. Aqui, ó. E para fazer o outro nível, dobry viraria lepszy. Lepszy significa melhor. E o melhor é najlepszy. Então, esse naj a gente colocou aqui no começo, virou o melhor. Ok? Ok? E aqui acabou a frase. Beleza. Então, de novo, a gente viu os níveis. Neste caso, temos um adjetivo masculino, acaba com Y aqui. E neste caso, ele não veio antes do substantivo, por quê? Porque eu não estou falando, aqui está o melhor computador. Não, eu falei, o meu computador é o melhor, então não tem como colocar tipo, o melhor computador é, né? Não faz sentido. Então, aqui neste caso, a gente coloca o substantivo, depois o verbo e depois o adjetivo, tá? Então, uma ordem um pouco diferente. Quando o adjetivo e o substantivo estão um do lado do outro, como nessas primeiras duas frases, é aquilo que eu falei, normalmente. Que um adjetivo vem antes do substantivo. Dziwna sytuacja, estranha situação, né? Wspaniałym przyjacielem, fantástico amigo. Mas, quando temos o substantivo e adjetivo dividido com o verbo, como aqui ou aqui, isso já a gente pode pular esta característica, porque ela simplesmente não serve, né? Não está um do lado do outro, então não faz sentido. Brat jest starszy, irmão é mais velho. Komputer jest najlepszy, o computador é o melhor, ok? É da mesma forma aqui em polonês e em português. Então, mais uma vez, meu computador jest najlepszy, o melhor. Mój komputer jest najlepszy. Mój komputer jest najlepszy. Mój komputer jest najlepszy. O meu computador é o melhor. E vamos passar para a próxima frase. Chciałbym mieć niebieski telefon. Queria ter um telefone azul. Chciałbym significa eu queria, eu gostaria de. Mas é uma forma masculina, o que significa que um homem fala assim. Uma mulher, então, se eu fosse falar esta frase, eu falaria chciałabym, ok? Esta aqui é a forma que um homem fala, chciałbym, em polonês, eu queria, eu gostaria de. Eu queria, eu gostaria de. E chciałabym é o jeito que uma mulher fala, mas o significado é o mesmo. Eu queria, eu gostaria de. Depois temos mieć. Mieć significa ter. Infinitivo. Niebieski, então temos aqui uma cor azul. Niebieski significa azul. E telefone é telefone, é simples. Então, de novo. Chciałbym, eu queria, eu gostaria de. Mieć, ter. Niebieski, azul. Telefone. Aqui de novo. Está um do lado do outro, então o adjetivo vem primeiro. Em português é o contrário. Chciałbym mieć, eu queria ter, eu gostaria de ter. Niebieski telefon, um telefone azul. Chciałbym mieć niebieski telefon. Chciałbym mieć niebieski telefon. E se fosse uma mulher falando esta frase? Chciałabym mieć niebieski telefon. Ok, queria ter um telefone azul. Queria mesmo, gosto de azul. Vamos passar para
Para a próxima frase. Życie jest trudne. A vida é difícil. Życie significa vida. Opa. Życie significa vida. Jest significa é, como a gente já sabe, já viu muitas vezes este verbo hoje, né? Muitas vezes, quase em todas as frases. E trudne significa difícil. E neste caso, trudne acaba com é. Então, qual o gênero da palavra? Em polonês, porque em português é difícil, né? Simplesmente difícil. Português fica igual, né? O difícil ou a difícil fica difícil. Desse jeito, desta forma. E não existe o gênero neutro. Trudne acaba com e, então é neutro, porque życie é uma palavra neutra em polonês. Ok? Vida é uma palavra neutra. Então, życie, a vida jest, é trudne, difícil. Życie jest trudne. Życie jest trudne. A vida é difícil. E mais uma frase aqui. Mam dużego psa. Tenho um cachorro grande. Mam significa tenho. Então, a gente já viu no infinitivo ter é mieć, né? Agora temos conjugação, que os verbos não sofrem declinação, é conjugação. Mam é eu tenho. Dużego. E agora? Dużego vem da palavra duży. Virou dużego por causa da declinação. Isso significa grande. Ok? E duży é uma palavra feminina, masculina ou neutra. Acaba com Y. Masculina. Muito bem. E psa está declinado também, significa cachorro, mas a palavra principal é pies. Pies virou psa por causa da declinação. A forma principal está aqui. Pies. E isso significa cachorro. Então, mam, tenho, dużego, grande, psa, cachorro. E de novo, em polonês a gente fala mam dużego psa, então tenho um grande cachorro, né? Não tenho um cachorro grande. Mam, tenho, dużego, grande, psa, cachorro. Mam dużego psa. Mam dużego psa. Tenho um cachorro grande. E essa foi a última frase. Então, assim, hoje a gente viu várias características dos adjetivos, no geral, ok? Algumas coisas aqui concentradas em falar como é em polonês, tá bom? E eu espero que você conseguiu acompanhar, no sentido de que tenha conseguido observar essas características aqui nos exemplos de frases. Mas eu acho que, assim, este é um tópico um pouquinho mais avançado mesmo, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais trudne, né? Então, assim, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, eu respondo, ou tento explicar, ou se eu for lá e ver que é muito difícil, aí eu gravo outra aula sobre o tópico que você fez a pergunta, ok? Então, pode perguntar, pode deixar nos comentários as suas dúvidas ou as sugestões das próximas aulas também. Se quiser se aprofundar em algum tópico também, conta para mim. E fale o seu feedback, eu queria saber o que você achou desta aula. Essas aulas de gramática são um pouquinho mais difíceis, eu acho, para quem assiste às aulas, e para mim também, quando eu preparo, eu acho que é um pouco mais difícil, porque é um tema mais complexo, né? Um pouquinho mais chato. Não é só aquela palavrinha, as imagens e assim, tem que entrar um pouquinho mais naquele vocabulário, né, mais técnico e pensar um pouco, né, entender a lógica, às vezes, então, por isso acho que às vezes fica um pouco mais difícil. Mas eu gosto, no geral eu gosto de gramática também, mas aconselho você estudar gramática quando já tenha aprendido um pouco mais de polonês, já, para as pessoas mais que já tenham uma base. Ok, então é isso. Vai ter mais aulas sobre adjetivos, porque eu já preparei
Tem uma também que vai vir logo logo sobre adjetivos e advérbios. Sim, então vamos nos ver nas próximas aulas, mas se tiver algumas sugestões dos tópicos, deixa ali nos comentários. Eu já tenho uma anotada também de fazer uma aula sobre vocabulário tipo martelo, as ferramentas assim. Essa eu já anotei. E sim, depois daquela parte dos adjetivos, depois das aulas que eu já tenho aqui preparadas e gravadas, eu vou preparar aquela. Então, quem quiser ainda compartilhar as ideias, pode mandar nos comentários, ok? Deixa o seu like se você gostou da aula, deixa o like e se inscreva no canal. E vamos nos ver na próxima aula, eu espero que vamos nos ver, na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!